Um dia, no livro de Samuel, havia uma batalha muito grande para aquela época. Mas a batalha ela não estava visível, porque não tinha um exército que estivesse lutando contra eles naquela oportunidade. Mas o povo vinha de uma situação difícil e vinha acarretando que dentro da casa do sacerdote, aqui nessa linhagem, já havia tido alguns problemas. E nós estamos falando aqui no tempo de um sacerdote que não corrigia tanto os seus filhos. E eles olhavam para aquilo que era a Torá do Eterno e perderam o temor. Quando se perde o temor à Torá, Moisés já havia declarado lá para o final de Deuteronômio. E quando se estuda essa porção da Paraxá, quando Moisés, ele dá um relato tão terrível no meio do povo, que o povo iria experimentar guerras, dores, os adversários se levantariam contra, haveria problemas, enfermidades, eles iriam lutar com muitas coisas. E parece que um momento desse, as pessoas gravam e fixam dentro de si somente a imagem de Deus Pai, o Deus bonzinho, o Deus de amor, o Deus que deu a Torá. Só que esse mesmo Deus que deu a Torá, ele levantou o Monte Sinai com a mão dele e colocou sobre a cabeça de todos aqueles 600 mil homens. E disse para eles que se eles não recebessem a Torá, ele, o Eterno, soltaria aquele monte e todos morreriam naquele mesmo instante. Mas eles já haviam declarado antes que eles aceitavam a Torá sem mesmo antes de conhecer o que ela estava dizendo a eles. E isso foi muito agradável aos ouvidos de Deus. E aí, voltando para o tempo que eu estava falando, é um tempo bastante lá na frente. O que ocorreu é que havia uma mulher chamada Hannah, e ela estava experimentando um momento de muito desgosto, um momento de muita dor. E a dor dela era uma dor, aquela que mais machuca a pessoa, a dor do coração, uma dor emocional, a dor da rejeição. E a gente experimenta rejeição de variadas formas. A gente pode sentir a rejeição no local de trabalho, por um colega de trabalho, por um chefe que possa menosprezar você. Podemos ter essa mesma sensação dentro de casa quando há discórdia entre pai e mãe, filhos, quando os pais tratam melhor um filho ao outro, quando uma pessoa ela se sente menosprezada por ser menos inteligente que uma outra pessoa, e as diversidades que existem, porque cada pessoa ela veio à existência com uma missão da parte do Eterno, com uma capacitação que ela precisa penetrar primeiro dentro dela, para ela encontrar-se consigo mesmo. A psicologia vive declarando que o homem precisa ter um encontro com ele mesmo. E uma mensagem que eu estava ouvindo do Rabino Dudu, acho que é essa que eu tinha colocado para vocês no nosso grupo Ayor Lergoim, sobre a Kabbalah do aniversário. E ele conta de um rabino de uma localidade pequena, e aí ele estava falando o quanto que o Rebbe, ele era um homem introspectivo, um homem que não sorria com tanta facilidade, um homem que estava muito cheio das suas tarefas, muito ocupado, preocupado com muitas coisas. E esse rabino, não lembro o nome dele, e me parece que era o aniversário dele, porque
a questão aqui é aniversário, né? Então eu estou achando que era o aniversário dele. Mas se não for, não é importante. O importante é o conselho que o Rebbe trouxe. E aqui eu quero fazer uma distinção. Quem veio de igreja evangélica, ele está acostumado no meio do povo a sempre ouvir uma palavra. As pessoas foram acostumadas à famosa caixinha de promessa, que só tem coisa boa ali. A pessoa, qualquer pedacinho que ela pega, só tem coisa boa, não tem coisa ruim. Geralmente os líderes nessas igrejas, eles vão chamar atenção, coitado, quem sempre leva a tabuada, né, é o médio para o pobre. O médio para o rico, ele é poupado de tudo. Por quê? Porque a liderança pensa no dinheiro. E não pode pensar em dinheiro a servir a Deus. A paraxá dessa semana, Terumá, ela significa realmente doação, mas ela oferece uma questão de doação como algo, você pode doar algo que não tenha valor nenhum. O que é que você pode doar que não tem valor nenhum? Você. Porque se tem alguém que se desvaloriza, é a pessoa. A pessoa dá crédito a tudo, mas a si próprio, ela acha que ela não tem nada, que não é nada. E o que é bonito nessa porção semanal, é que você pode ofertar, trazer a sua oferta ao Eterno, algo que não tenha valor. É aqui que pega. Porque a partir do momento que você entregou algo para Deus, que não tem valor nenhum, a partir daquele momento, aquilo passa a ter valor. Por isso, quando o Eterno olha para nós, Ele não vai desprezar de fato nenhuma pessoa, nada, ninguém, de maneira alguma. E no dia de hoje nós estávamos cantando aqui só palavra de guerra. O texto do Tanar: eu sou o Senhor teu Deus que te ajuda. O que nós estamos precisando hoje? Ajuda. Mas ajuda em quê? Com certeza nós temos uma necessidade de ajuda da parte do Eterno. Se nós não temos para falar nada para Ele, olha, eu não tenho um lugar que o Eterno possa me ajudar, mas por favor, olhe para dentro de mim e me ensine a olhar para dentro de mim, porque eu preciso conhecer aquela parte em mim que luta. É feio em português falar a parte em mim que luta contra mim, mas no uso coloquial essa palavra serve. Há algo dentro de você que luta contra você. Há algo contra você que quer destruir você. Mas voltando para aquela palavra de Hannah, ela estava muito aborrecida, porque para aquela época o marido dela tinha 2 mulheres. O nome da outra é Penina, e essa é Hannah. E aqui me vem uma lembrança. A vida da gente tem muitos altos e baixos. Alguns vão falar, tem mais baixos do que altos. Eu vivi uma época difícil, tentando entender algumas coisas. E aí eu fui, naquela época, enquanto igreja evangélica, eu fui visitar uma igreja e em princípio ninguém me conhecia ali. E aí um menino começou a contar uma história. Essa é a história que eu estou falando. Que Ana estava sendo muito abatida, porque Penina estava humilhando, porque Penina tinha filhos, e ela, a mulher amada, não tinha filhos. O que servia
para ela, como consolo, é que chegava as festividades, ele, o marido, levava, dava o melhor lugar para ela, nesse sentido, para poder estimular, dizendo que ela era a pessoa amada, mas ela não se sentia completa, porque para ela faltava a capacidade de gerar filhos, e ela estava buscando em Deus, chorando diante de Deus. Esse é um texto muito bonito, Samuel capítulo 2, primeiro livro de Samuel capítulo 2, e ela está ali, quando passa o sacerdote da época, e ele passa, ele olha para ela, e ele fala que ela estava como uma filha de demônios, de Belial, porque ela estava lá só balbuciando, como se fosse um louco, fora de si. E ela olha para aquele homem, você tem que respeitar aquele que é o enviado de Deus, desde que Deus trata dele, como é aqui no caso, que ele já vinha de erros pós-erros, mas aquela mulher, ao invés de afrontar aquele homem, ela apenas diz para ele: não, a filha do Eterno, ela não está possessa por nada não, isso é tristeza, é amargura, é angústia, é dor. E ali ele olha para ela e dá uma brahá, uma bênção para ela, e diz que o Eterno então ouça a tua oração. Quando Davi fala no Terrilim, Salmo 51, verso 17, é famoso também esse salmo, quando ele também está falando que para Deus não está em busca de sacrifícios, mas o sacrifício que Deus quer é o teu coração dado a Ele. E um coração assim, dado como oferta para Ele, Ele não vai desprezar jamais. É isso que Ele fala que é uma oferta, que é terumá. É algo que não tem valor para você, mas Ele vai te dar o valor. E assim, aquela mulher continuou triste, aquele homem foi para casa, e eu volto lá, no lugar que eu estava, um menino começou a falar, e disse que alguém então tinha comentado sobre esse texto dessa mulher, Hana, o tanto que ela chorava, aquelas coisas todas, e foi apertando aquele moço na história da vida dele lá, e aí ele traz uma palavra assim, é um insight, podemos chamar de insight, mas podemos falar de intuição, podemos chamar de revelação, mas podemos falar, é aquele momento quando no meio de um povo, Deus manda alguém falar algo e aquilo vai como uma flecha para o teu coração. A mesma sensação é quando Jó estava naquela dificuldade, e ele começa a reclamar com Deus, dizendo: Deus, eu me sinto como um alvo, e você é o flecheiro, e as tuas setas, as tuas flechas, elas me acertam bem no ponto principal. O Eterno não erra o alvo. Então aquele menino disse assim: eu estive pensando e vi uma coisa. Aqui está falando que Penina teve os filhos e só. E aí ele comentou: você nunca mais ouve falar de Penina em lugar nenhum. Agora, quando se fala de Ana, o nome de Hana ficou imortalizado, porque aquele pedido que ela fez ao Eterno, ela pediu para ele um filho, e disse: Eterno, se tu me concederes uma criança, um filho, eu juro para você, eu não vou ficar com esse filho, eu vou dar em oferta para você. Quando uma pessoa faz um juramento desse para Deus, que tipo de alma Deus vai coletar lá na eternidade para colocar no corpo dessa criança? Uma alma de baixo valor ou uma alma de grande valor? Uma alma de grande valor. Assim veio à terra um grande homem, um grande líder, um homem que depois de praticamente reinar no meio de um povo, porque quem estava reinando ali era Saul,
quando Samuel ele estava numa parte negra da história, porque a história ali diz assim: nesse tempo não havia quem fosse usado da parte de Deus para falar ao povo, estava cessado as visões. Então esse menino nasce justamente para mudar uma história. Ele nasce como luz para as nações. Ele nasce para mostrar Deus não somente ao povo de Israel, que naquela época era um povo ainda, um único povo, não estava com o reino dividido, não havia reino de Israel e reino de Judá, era apenas o povo de Israel. Um povo de Israel que tinha luz, mas essa luz também era lançada como luz para as nações. A presença do Eterno era compartilhada com as pessoas que queriam servir a Deus. Quando nasce esse menino, portanto, nasceu um menino, porque não podia, para aquela época, a mulher ocupar o lugar lá no templo desta forma. Hana disse bem claro para Deus: se você me der um filho, ele não será meu, eu vou dar para você, eu vou oferecer para ti. Então Deus pega uma alma boa na eternidade e manda com que ela desça e ela viesse à terra para nascer como Shemuel. Shemuel, grosso modo falando, Deus ouviu minha oração. Ouvido de Deus. Deus ouve. E a gente precisa saber que Deus ouve. Não interessa o momento que estejamos atravessando. Eu preciso entender em cada pedaço da minha vida, porque quando tudo vai bem é fácil falar: olha a bênção que Deus me deu. Mas quando você tem que procurar e não acha uma bênção só sequer, você tem que entender também nesse momento: Deus continua me ouvindo como sempre ouviu, porque eu sou oferta para Ele. E o se fazer oferta é responsabilidade minha e sua. Agora, não vamos tirar o mérito de Shemuel. Ana entregou sim esse menino para Deus, mas não foi simplesmente o fato dele ter sido entregue que ele foi um grande homem. Ele quis ser esse grande homem. Ele quis ser uma oferta para Deus. E ele quis ser usado por Deus naquele momento. Ah, mas ele não conhecia Deus. Mas com poucos anos, todo mundo conhece essa história. Quando o Eterno não falava com aquele sacerdote Eli. Mas de repente o menino vai lá na cama do Eli e chama: você me chamou? E ele fala: não te chamei. Uma segunda vez: você me chamou? Chamou sim. Não te chamei não. Aí ele entende: poxa, já tinha desacostumado de ouvir a Deus. Aí ele fala: menino, vem aqui. Quando você ouvir de novo a voz, simplesmente diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O que adianta Deus falar com você se você não ouve? Ele vai falar com você quantas vezes? Uma vez? Beleza, garanto, é fato. Vai falar uma segunda vez? É fato que ele vai falar também. Uma terceira vez? Provavelmente ele ainda vai te dar um crédito. Mas você quer que ele... E se você não faz nada? Se você não toma posição? Se você não olha para dentro de si? Se você não procura se colocar numa condição de um ouvido limpo para Deus? O que é que atrai a Deus? Cumprimento de mitzvot, cumprir os mandamentos do Eterno, estudo de Torá, considerando as revelações que o Eterno trouxe aos sábios de Israel, olhando para as coisas e sempre olhando e exaltando o Eterno, sempre entendendo que não importa o que te aconteça, você ainda é alguém que o Eterno conta para que alguma coisa seja feita. E talvez aquilo que é para você fazer, nenhum outro aqui na terra fará.
a terra vai ficar sem aquele trabalho. Mas você vai ser chamado a atenção lá no futuro? Com certeza que vai. Então naquela noite, quando eu ouvi aquela palavra, e foram várias vezes que Deus usou pessoas estranhas, para sempre num momento difícil, de dificuldade, parece que a multidão se esconde e Deus coloca alguém para ir aonde eu estou. Aquele menino naquele lugar, estava cheio o lugar, ele não precisou olhar para mim, apontar o dedo para mim, mas quando ele disse entre Ana e Penina, Penina teve filhos, e daí, o que se falam dos filhos dela? Ninguém sabe, não se fala mais nada, morreu, é uma história. Que oferta é essa? Mas quando se fala de Ana, Ana teve 5 filhos, porque o Eterno, quando Ele abençoa, é para abençoar mesmo. Ele, quando deu Shemuel, a gente poderia parafrasear Deus, né? Não é você, Ana, que vai falar que eu, Deus, te ouvi. Eu vou te dar alguém que vai me ouvir. É como nós aprendemos no judaísmo: o que está embaixo está em cima, o que está em cima está embaixo. Há uma ligação entre as duas coisas. Eu vi uma explicação de um rabino esses dias, eu já volto lá naquela palavra que o Dudu falou, de um outro rabino que estava comentando que, na verdade, foi o Guslan, justamente nessa Parashá Terumá. Ele está falando de algo que está em cima, algo que está embaixo, e o que faz com que um se ajunte com o outro, dá justamente uma palavra, e essa palavra é beijo. Então é preciso ter um beijo para juntar o mundo de cima com o mundo de baixo. E aí é inevitável lembrar aquele texto famoso de Cantares: beije-me ele com os beijos da sua boca. Ora, quando o Eterno, Ele assopra dentro de nós, é algo, o hálito de vida que vem para dentro de nós, que movimenta algo e aquilo volta, e nós podemos lembrar, foi assim que Ele nos chamou, quando Ele nos deu aquela palavra em Hebreus, dizendo que os céus trazem uma palavra abaixo. Nós ouvimos, olha aí, Shemuel, nós ouvimos como a Samuel, no momento que ninguém estava ouvindo nada. Então nós, na posição de Samuel, ouvimos e declaramos para Deus. Ele ouve o que falamos, aí Ele traz uma nova palavra, a gente ouve o que Ele falou e manda para... É um beijo, é uma palavra que desce, que volta, é os dois mundos se unindo. Então, para terminar, aquele menino justamente falou isso, que o filho de Hana, ele deu uma sequência, ele mudou uma história, ele ficou como aquele que ouviu Deus, aquele que pôde fazer um excelente trabalho, aquele que não olhou apenas para ele teve filhos, Shemuel, mas os filhos não foram iguais a ele, pai. Imagina se eu olho para o Gabriel e fico triste, poxa, ele não é o que eu achava que ele seria. Diz aí a história que o menino, o filho do Mastral, cometeu suicídio porque ele não aguentava essa questão de olhar a história do pai e falar: eu nunca vou ser como meu pai. Ele preferiu morrer, se matou, foi lá na linha do trem, colocou a cabeça no trilho para o trem passar por cima e decepar mesmo. Sabe quando foi isso? Dia 22 de dezembro agora. Você olha a foto do Mastral, esse cara, ele envelheceu uns 30 anos, mas também pudera. Aí se alguém fala assim: o que adiantou ele ter aquele diálogo com o arcanjo de Deus, Michael, que lá no Vale da Bênção, na frente da casa dele, pegou uma espada e cravou no chão, e no outro dia o queimado da espada estava lá no chão. Aí o menino dele lê essas coisas, lê a obra, as coisas do pai, e pensa assim: e eu?
que as pessoas vão esperar de mim? Ele nem deu tempo a Deus para ele ser uma oferta. Se ele não tinha valor do jeito que ele achava, mas se ele se desse a Deus, Deus daria um valor. Então Shemuel, ele teve valor, mas os filhos não tiveram o valor que ele teve. Quando o pai estava, vamos usar o termo, se aposentando, ele foi diante do povo, porque é o povo que dá aprovação. E o povo falou assim: nesses 20 anos, Shemuel, nós não temos, vou usar um termo, um fio de cabelo para reclamar de você. Mas não podemos dizer isso dos teus filhos. Nós temos contra os teus filhos, mas contra você não. E a gente está acostumado que filho de peixe, peixinho é. Pode ser parecido, mas se você não pegar a Torá do Eterno, e não se colocar diante do Eterno, e não ser uma oferta por Eterno, não adianta quem é tua mãe, quem é teu pai. Não adianta a linhagem que você tem. Você pode conhecer muito de Deus, o Deus do teu pai, mas você precisa conhecer você se colocando na presença de Deus. Cada pessoa é como, vou usar um outro termo, nós estamos acostumados com o dia de 24 horas. Tem uma matéria no site Chabad do astronauta israelense, que ele era astronauta da Apollo, e agora eu não vou lembrar qual que é a Apollo. Foi em 2003 isso, quando ela, entrando na órbita da Terra, explodiu e os 8 tripulantes morreram, dentre eles esse israelense. E ele tinha dito, antes de se tornar esse astronauta, ele foi à NASA e pediu para que a NASA desse para ele comida kasher, porque ele queria, lá fora da Terra, ele queria ter um nome de Israel, ele queria cumprir o Shabat. Ele foi ao rabino dele e disse: rabino, me ajuda, como que eu vou cumprir o Shabat? Nós estamos acostumados aqui de dia de 24 horas. Uma informação nova, eu não sabia disso. Em órbita, o dia em órbita, ele tem 90 minutos. Gente, o dia para nós aqui é 24 horas. Na órbita é 90 minutos. Aí a gente fica aí pensando: nossa, mas Deus criou o mundo em dias de 24 horas? Ou como que um dia para Deus é como 1000 anos? Como que são essas coisas? A gente não tem noção o que é esse universo, como que o tempo é diferente. E aí eu disse que eu estava colocando um exemplo aí. Este exemplo, você tem um dia de 24 horas, mas em órbita, esse dia é diferente. E ele queria: rabino, como que eu vou cumprir o Shabat? Eu quero cumprir o Shabat. Como que eu vou comer comida kasher? Eu quero que o nome do Eterno seja glorificado. Esse rapaz, ele quis ser uma oferta para Deus. Não foi ele que falou: Deus, me dê valor. Ele não precisou olhar para ele e perceber valor. Ele simplesmente disse: Deus, eu quero fazer alguma coisa para ti. O resto, deixa que Deus faça. Geralmente, quem quer ser grande, nunca é grande. E aquele que diz que é pequeno, é aquele que de fato engrandece. Vamos voltar lá por Hebe. Na cidadezinha lá, o rabino, ele aconselhava todo mundo:
Mas ele foi entrando numa fase tão difícil, tão ruim, que aí ele pensou: agora eu preciso de ajuda, eu preciso de um conselho. E ele ligou para o escritório do Rebbe de Lubavitch, lá nos Estados Unidos, Nova York. Um dos secretários lá atendeu o telefone, e quando falou: qual é o seu nome? Ele não quis falar o nome verdadeiro dele, ele não quis se identificar, ele não quis falar que ele era rabino em tal cidade. Ele simplesmente pediu uma ajuda, um conselho. Aí o que estava ao telefone, estava próximo do Rebbe, e falou assim: Rebbe, esse jovem aqui, ele precisa de ajuda. Aí o Rebbe mandou o cara falar para ele assim: diga para ele ir lá na cidade tal, e falou a cidade desse rabino. Lá tem um rabino muito bom. Fala para ele procurar esse rabino, que esse rabino vai ouvi-lo. Aí ele falou: mas você não está entendendo. Esse rabino sou eu. É eu que preciso de ajuda. Como que eu vou conversar comigo mesmo? Aí o Rebbe falou lá: eu sei que é você. Ele não pegou o telefone, foi tudo por intermediário. Eu sei que é você. E aqui eu quero que você veja uma diferenciação. Nós estamos acostumados no judaísmo de ver pessoas, Baal Shem Tov, Akiva, e tem tantos como o próprio Rebbe que estamos falando aqui. São pessoas que são procuradas por outros para ter uma palavra de Deus. São pessoas que são respeitadas, que quem chega ali e fala assim: olha, é como se o próprio Deus aqui estivesse, eu vou ouvir o que ele tem para me informar, porque é uma informação de Deus. A igreja evangélica, como a gente foi acostumado no meio de profecias boas, profecias ruins, no meio de pastores bons, no meio de pastores ruins. Nós somos acostumados a falar com Deus, mas não foi ensinado como essas pessoas acessam a Deus, chegam a Deus. Elas ficam sempre abaixo desses poderosos. E guardadas essas proporções, a grande massa no judaísmo parece que também fica meio perdida. Mas o ensino do judaísmo, ele é muito completo quando fala da relação de Deus com a pessoa. Seguindo o que o Rebbe falou para ele: eu sei que é você, e o que você está precisando é você ter uma conversa com você mesmo. Às vezes a gente não precisa ir atrás de ninguém, a gente precisa aprender a ter uma conversa com a gente mesmo. Tem tantos livros famosos, linha de terapia famosa, dizendo o homem em busca de si. Tantas coisas aí mostrando que você precisa olhar para dentro para aprender a conhecer quem é você. Fazer terapia, eu sei muito bem o que é isso, porque as pessoas, quando vêm para contar algumas coisas, elas não sabem nada de si. As mulheres, aí não é eu que tenho que falar, são ginecologistas que estão acostumados no atendimento a mulheres, a moças. Elas falam que as meninas não conhecem nem o seu próprio corpo. Veja, o corpo que está externo, elas não conhecem nem parte do corpo delas. Quanto mais aquilo que está dentro do coração, não numa camada próxima, numa camada mais profunda.
Então tem que ser um mergulhar para dentro de nós mesmos. Mas para mergulhar dentro de nós mesmos, precisamos ter um guia. E esse guia tem que ser o Eterno. É Ele que tem que nos mostrando como são as coisas. Mas as pessoas não são treinadas para ouvir Deus. Confunde Deus com tudo. Confunde Deus. O Rebbe é Deus. Que ele é tido por muitos como Mashiach. Então hoje você ouviu: eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Isso tem que bastar. A gente não precisa ir para outro lugar. Tem que saber. Todo mundo tem mão? Tem. Então dê a mão para Deus. Aquela música católica lá do passado. Que seja. Se você fizer com fé, vai valer. Sabe por quê? Qual que é essa música que eu estou falando? Essa famosa aí, dá as mãos para Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Daí, é um bom princípio, segura na mão de Deus. Mas quem que tem que segurar? Você. Veja, não é um outro. Deus, vem me ajudar. Não, é você que tem que se ajudar. Deus, me dê tua mão. Ele pode dar a mão, mas se você não segurar firme na mão dele, o que adiantou ele te dar a mão? O que adiantou ele falar com você se você não escuta? Se você não ouve? Se você não aprende? Se você não pratica? O judaísmo é prática de vida. Não é oba-oba de falar, é praticar. E não é viver para mostrar para as pessoas, é viver para o Eterno, porque é Ele quem vai te valorizar. É com Ele, não é com os outros. Todo mundo conhece lá o centro de Campinas, né? Olha, é tempo isso, hein? Quando tinha mapping ainda. Vocês lembram do mapping? O mapping era lá do outro lado, a C&A que está ali até hoje, e as americanas que estão ali até hoje. Mesbla, isso, é no mesmo prédio ali. Depois ela teve a Sears, no mesmo lugar. Olha aí, de volta ao passado. E aí tinha um homem com a Bíblia na mão pregando. E eu ficava olhando aquilo e pensava assim: esse homem tem coragem, hein? Será que eu teria coragem de fazer isso? E eu mesmo dei a resposta: não, eu não teria coragem. Será que eu sofri tanto justamente não é por causa disso? Porque eu não tenho coragem? Um ponto de ônibus lotado na Campos Sales. O rapaz com a Bíblia na mão estava do meu lado, no meio de todo mundo. Ele começa a cantar, mas ele não estava cantando para pregar as pessoas, não. Era ele e Deus, ele não estava nem aí com as pessoas. É um louvor que a gente cantou tanto aqui também. É aquele assim: se a gente Deus me ouve, vai dar tudo certo. Se a gente colocar, aí ele começa aquele vozeirão, e tinha voz de cantor mesmo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Cantando assim, do jeito que eu estou falando alto. E novamente eu parar do lado, pensando assim: tá bonito, é verdade, mas eu teria coragem de fazer isso? Isso não significa que eu estou tendo vergonha de Deus, não é isso. E também não significa que porque ele fez isso, tudo ia dar certo na vida dele. Eu só estou dando uma ideia para você, é que às vezes a gente se esconde tanto
E às vezes o se esconder tanto faz com que muitos sofrimentos que não eram para vir à nossa vida, eles chegam. Porque a gente não se colocou na posição de oferta a Deus. E aí voltando lá para aquele lugar que o cara com a Bíblia na mão começa a falar, aí o povo começa a rodear, aí começam a falar mal, mas fica ali parado olhando, né? E eu parei e estava ali olhando e parado. De repente aquele cara foi falar uma palavra e ele rodou, aí esse foi o tiro certeiro. Ele rodou, quando ele olhou para mim, ele apontou o dedo assim, ó, e falou algo. Eu comecei a chorar. Acho que eu fui parar de chorar só de noite. Isso era 3 horas da tarde. Antes de abrir a igreja, eu tinha medo. Será que Deus está falando mesmo? É para fazer isso? Aí eu fui visitar lá em Segec, quando ela era numa garagem, num porão, eles chamavam de porão lá, na Nova Campinas. E naquele dia, o Orlando estava falando, aí ele solta aquela palavra assim: porque Deus não faz plano piloto. Quando Ele te fala para fazer algo, faça, porque já deu certo. Plano piloto, nós estamos acostumados, vamos fazer isso aqui, se der certo a gente mantém, se não der, aborta. Plano piloto. Deus não tem plano piloto. Quando Ele chega e fala, faz algo, eu tenho que saber. Agora, Deus precisava tantas vezes ter olhado para mim, eu precisava tantas vezes olhar para uma pessoa que está cantando na rua, e eu me senti envergonhado. Eu comprei uma bolsa tiracoro lá com meus 18, 19 anos, para colocar a Bíblia dentro, para poder ir para a igreja na época, porque eu tinha que passar lá pelo Cambuí, no meio daquela festa que todo domingo à tarde tinha, Natal da Brunella, e eu tinha vergonha de passar no meio dos jovens, e estar com uma Bíblia na mão. Eu tinha que ter orgulho. Será que muito sofrimento não veio até mim, porque eu me envergonhei? E quando a gente lia Novo Testamento naquela época, e lia Paulo falando, porque eu não me envergonho das marcas que trago no meu corpo. Aí eu pensava, eu me envergonho sim. Mas eu era um menino. Eu fui aprendendo. Deus permite que você erre. Erra. Deus permite. E aqui vai novamente, eu não falei tempo de 24 horas, mas tempo de 90 minutos, dia e dia. Um dia no espaço, 90 minutos. Um dia aqui na terra, 24 horas. Uma gestação de uma mãe, 9 meses. Uma gestação de um animal, 3 meses. Um é 9 meses, outro é 3 meses. E outros animais, tudo tempo diferente. Por que você quer ser igual? Respeita o teu tempo. Quantos anos eu tive que esperar? Então, no tempo que estava previsto para eu esperar, eu me envergonhei. Tive vergonha. Escondi Bíblia. Mas sempre amando Deus. Sempre amando Deus. Sempre amando Deus. Mas com vergonha lá de fora. Até que eu vou. Aí você fala, então você tem coragem de ir lá no centro começar a falar às pessoas? Não, não é para mim isso daí não. Eu acho que eu não tenho coragem até hoje. Porque não é assim que funciona. Aí é que está. Não é assim que funciona. O que a gente veio fazer aqui hoje? Cantar que hoje é o encontro com Deus?
encontro com Deus já começa de manhã, quando a gente abre o olho e fala Modeani. Eu te agradeço, Deus, por mais esse dia de vida, porque era para eu estar morto e você me deu vida. Encontro com Deus já começa aqui, no primeiro momento que abriu o olho. Na lei judaica, os outros momentos, você não pode ler e pensar em Deus lá no banheiro, não é verdade? Você não pode fazer Netilat Yadayim lá no banheiro. Mas, ao abrir os olhos, e ainda com a boca cheirando ruim, ele ainda quer ouvir a tua voz ali, para dizer, eu te agradeço, Deus. Faz toda a diferença. Conhecer Deus é diferente. Eu fiz faculdade de psicologia em anos difíceis, talvez hoje seja mais ainda. Eu não me perdi. Não deixei Deus nos meus pensamentos. Não fiquei confuso por causa de teorias que eu tive que estudar. Nenhum filósofo de lá, nenhuma teoria de personalidade, nenhuma daquelas coisas que era obrigado a estudar me tiraram da presença de Deus. Mas naquela época os pastores foram contra mim, dizendo que eu ia lá para a faculdade, que eu iria me perder. Não me perdi. Sabe por quê? Porque o Eterno tinha um plano na minha vida. E eu simplesmente aceitei. Além de aceitar, eu me coloquei como oferta, mesmo sem valor algum. E o bonito que o Rabino explica hoje em Terumá é que não importa o que você ofereça, ele não precisa ter valor de nada, mas na hora que você ofereceu a Deus, agora aquilo passou a ter valor. Eu só passei a ter valor quando de fato eu me coloquei na presença de Deus. Mas não é assim, falar, mostrando para as pessoas, não. Porque as pessoas não têm nada a ver com isso. Você não pode fazer para receber mérito de pessoas. Você não pode fazer pelo outro. Faça por você e para Deus. Não pelo outro. Não é o que vão pensar de você. Não interessa o que vão pensar de você. O importante é o que é que Deus pensa de mim. As dificuldades de muitas pessoas hoje têm sido ainda o que as pessoas vão pensar de mim. Dane-se as pessoas, pensem de mim o que quiserem, não tem problema. O importante é o que Deus pensa de mim. E graças a Deus eu aprendi isso muito cedo. E quando muitos psicólogos falam disso em livros, eu sei muito bem o que isso significa. Samuel então não sabia nada. Quando ele ouviu de novo aquela voz, ele simplesmente recebeu a palavra para dizer, fala o que o teu servo ouve. Então ele disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a partir daquele dia, Deus nunca mais deixou de falar com essa pessoa, porque ele também nunca mais deixou de ouvir a Deus. Em 96, eu ouvi a palavra do Eterno falando comigo dentro de uma igreja, enquanto alguém estava lá pregando, simplesmente foi muito claro, a partir de hoje, adota o teu nome do meio, Refael. Sabia que era hebraico esse nome, e sabia já que esse nome significa Deus cura. E naquele dia ele me disse, porque quando alguém te chamar, eles vão saber, ou seja, o universo vai saber, eu te curei. Mas você acha que eu não tive gripe, dor de garganta, tiroide? Claro que tive muitas enfermidades ainda. Então a palavra de Deus não cumpriu? Não é isso, não é ipsis literis.
Muitas coisas estão ligadas na gente, ela está ligado realmente, porque é como se a gente tivesse um monte de cordinha. Determinada enfermidade, ela está ligada numa daquelas cordinhas. Enquanto você não acessa aquele controle lá, não adianta tomar remédio que ela não vai sair. E lá naquela época ele me disse: você só será livre da tireoide quando acontecer tal coisa. Demorou, hein? Demorou muitos anos. Eu acho que deu mais de 10 anos. Imagina você olhando para mim e falando: ei, Deus não disse isso para você? Disse, mas não aconteceu ainda. Mas vai acontecer. Não aconteceu ainda porque eu também não consegui fazer o que estava associado para aquele padrão de cura. Você sempre vai ter que fazer alguma coisa. Sempre. E o começo de todas as coisas é você se colocar na presença dele e dizer: eu me coloco como uma oferta para ti. Aí ele pode dizer: e eu me coloco como Deus, que dou a minha mão direita para ti. Eu dou a minha mão, a tua parte é segura. Ele não solta mais, vai depender de você. Se você desejar não soltar mais, não interessa o que aconteça, não interessa o que pensem de você, o que falem de você. Ah, quer dizer que eu com a mão em Deus aqui, eu não solto mais, aí eu posso fazer o que eu quero? Se tiver na Torá e for permitido, pode. Mas se você segurar na mão de Deus e quiser fazer tudo aquilo que Deus condena, aí mesmo que você não soltar, ele vai soltar, porque ele está onde a Torá está. Onde não tem Torá, ele não está. Tá certo? Tu estás aqui bem pertinho de mim, e eu estou aqui tão perto de ti. Tem gente que está sempre, olha, Deuteronômio não fala, a minha palavra está na tua boca, perto de ti. E muitos falam: Deus, onde está você? Cadê? As pessoas estão dizendo que Deus está longe, enquanto a Torá está falando que Ele está perto de você, na tua boca. Por que na tua boca? Porque a física quântica, ela traz hoje essa palavra: aquilo que você fala, acontece. Então na tua boca, se você falar: Deus, eu sou uma oferta para ti, plim, aconteceu. Você é uma oferta para Deus. Você se enche de coisas negativas, você está trazendo negatividade para a tua vida, está se afastando de Deus. Então é a boca. E no mais, para terminar, nós temos essa palavra do Rebbe. Vai bater um papo com você mesmo. Acho que os professores lá no passado não estavam tão errado, né? A criancinha lá fazia arte, mandava a criança sentar lá atrás da porta, né? Primeiro uma exposição danada, uma vergonha, mas falava assim para a criança: vai pensando aí no que você fez, vai tendo um encontro com você. O que eu fiz na minha vida? O que eu fiz com a minha mulher, com meu filho, com meu pai, com meu amigo, com meu estudo? O que eu fiz com pessoas que me amavam? O que eu fiz? Agora, para encerrar, são 9 horas. Uma pessoa veio conversar comigo e falou algumas coisas. Eu disse para essa pessoa: isso não é verdade. Isso que você está falando, você pode acreditar nisso, mas pode acreditar em mim, isso não é verdade. No fundo, você sabe que isso não é verdade. Eu vou apenas te respeitar, mas isso não é verdade. Aí essa noite eu tive um sonho, que essa pessoa morria, mas antes de morrer, ele pedia para que eu fizesse o enterro dele.
E eu falava, mas por que eu tenho que fazer o teu enterro? Você já morreu. Faça o meu enterro. Não deixe uma outra pessoa tocar em mim. E aí ele morria, só que eu continuava vendo ele como? Porque a pessoa não morre. Esse é o detalhe. Ninguém morre. É a alma que deixa o corpo. Não é assim? A vida continua. Mas na hora que eu fui lá pegar o corpo, essa pessoa é tão grande. Estava desse tamanho, ó. Quanto tem aqui? 60 centímetros? Uns 60 centímetros isso? Desse tamanho. Era um bebê, que nem um bebê, cabeça grande, Raimundo Donato. Aquela cabeça grande. Eu segurei e ainda tinha colocado dentro de um saco. Aí eu peguei no pé assim, as pessoas estavam tudo lá para fazer o enterro, segurei, peguei no pé, quando eu peguei no pé a cabeça mexeu. Eu falei, gente, eu vou ver esse povo tudo sair correndo daqui agora, porque o morto está vivo. E segurei aqui. Agora algo me chamou muita atenção. Escorria muita lágrima do olho dessa pessoa. Era um negócio branco que nem leite. Por que eu sabia? Porque mesmo dentro daquele saco, na hora que eu segurei aqui que a cabeça mexeu, vazou aquele líquido e veio para minha mão, eu levei um susto. Por outro lado, o veterinário, quando sacrificou o nosso cachorrinho, ele falou para a gente também que, ele falou, olha, você vai enterrar? Então leva rápido, senão vai acabar sujando o teu carro. Porque depois que você morre, o corpo começa a expelir líquidos. E eu fiquei ali na dúvida, se era líquido, mas na minha cabeça ele estava morto. Aí o sonho terminou. Aí, quando eu segurei e vi aquele negócio na minha mão, eu não vi enterrando ninguém em cova, não vi nada disso. Sabe o que está precisando? Essa pessoa vai compreender que ele fez o que ele quis fazer. Todo mundo é assim. Você faz o que você quer fazer. Por isso que você está nessa situação. Você faz o que você quer. Eu também faço o que eu quero. Mas eu já aprendi uma coisa. Eu sei que eu vou arcar com as consequências. Na hora que eu estiver apanhando, eu não reclamo não. Mas quando você vem falar comigo, eu também falo na tua cara, não falo? Você está assim porque você está pagando o que você fez. Mas o que me chamou a atenção é que segurei, diminuiu o tamanho, virou um monstro. Ora, se a morte te chama, como disse Pirkei Avot, você está na antessala, ninguém vai te separar desse chamamento, diz Pirkei Avot. Na hora que aquela porta abre e o teu nome é gritado, você não vai poder contar com ninguém e você não vai ter como dizer, eu não vou. Não tem gente que vai conseguir te segurar. Você vai ter que atravessar. E na hora que você atravessar, ali é o momento que você pode se transformar em bicho. Você vai ver o teu tamanho reduzido. Você vai ver que você não era o que você achava que era. Que os teus pensamentos não são aquilo que você achava que era. Que aí você vai chorar leite. E por que chorar leite? Porque é um princípio tão básico. Vinde e comprai sem preço, sem dinheiro. Leite e pão. Ou vinho, não lembro. Mas o leite fala. A pessoa tirou de Deus aquilo que deu a Deus. E a lei lá da Torá diz que quando você dá alguma coisa para Deus,
depois você não pode ir lá pegar de volta. Para você pegar de volta, você tem que pagar uma indenização, que é 1/5. Tá bom? Então quem é você? Um dia você se deu a Deus por oferta, pegou de volta, você é ladrão, você não pagou o eterno. Quer que você faz o que você quiser da tua vida? Pague então a dívida que você tem com ele, é 1/5. Se esqueceu do que você falou? Então tem um encontro com você. Aqui dentro de você tem todas as verdades, tem todas as lembranças. Veja o que você falou. Podemos encerrar, né? Porque vai ficando cada vez mais difícil.